Seja muito bem-vindo a mais um podcast Natação, Treinamento Esportivo em Algo Mais. Eu sou o professor Guilherme Tucher e hoje eu vou trazer para vocês uma conversa que a gente teve essa semana com o professor Ricardo de Moura, ex-dirigente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Primeiro, eu quero manifestar a minha surpresa, assim, extremamente agradável de ter um grupo interessado em discutir esporte nesse país. E um grupo multifacético, né? Quer dizer, que vem de lugares diferentes, com experiências diferentes e que só acrescenta. Então eu acho isso muito pouca gente faz no país. Eu queria deixar aqui um abraço da minha alma para vocês aí, porque hoje eu passei por uma experiência que eu sabia que ia acontecer com a turma da Sônia, porque quando eu estava sentado ali naquele lugar que eles hoje ocupam, os estudantes, eu não tinha noção de como era importante a minha carreira, seria a minha carreira e a de vocês a mesma coisa. A gente não tem essa noção quando é estudante de educação física. E eu tentei passar para eles exatamente a essência do que é isso, porque vocês, né, eu falava, vocês são a parte mais importante do esporte. Está aqui, está sentado aqui. Que pena que vocês ainda não têm essa noção. Queria eu ter essa noção quando fui aluno de educação física. A importância de um aluno de educação física na realidade do esporte e do desenvolvimento do esporte. Contei a história do Michael Phelps. Michael Phelps tinha medo de nadar. Tinha medo da água. Né? E a mãe dele, ele era muito agitado, hiperativo, e a mãe dele era amiga, né, a Débora, amiga da Cat Lears, que era uma professora de natação. Ela falava, pelo amor de Deus, leva meu filho aí para nadar, faz ele gastar essa energia, fazer algum desgaste. E ela, tanto foi que colocou, mas ele tinha medo da água, ele não gostava de botar o rosto na água, então ele ia para a natação quando na parte rasa, ele brincava, ele gostava da zoeira e não propriamente na natação. E a professora falou, olha, ele é difícil, mas teve muita paciência, teve aquela paciência. Então, arranjou uma forma, né, de estar mais próxima dele e viu que ele tinha essa dificuldade e colocou e falou assim, então vamos colocou ele de costas. Aí ele falou assim, foi a primeira vez que eu senti a água. E um azar do mundo inteiro, né? Porque nunca mais ninguém conseguiu segurar o cara. Que se uma medalha olímpica é difícil, 28, 23 de ouro, né? Então é uma coisa fantástica. Conheci o Michael Phelps, estive nas 5 Olimpíadas que ele teve, desde que ele começou, e é uma pessoa que eu cruzava sempre, porque eu trabalhava na FINA, no banco de controle que entregava para a televisão antes de sair. E sempre tive umas oportunidades de conversar com ele, ótimo, foi sensacional. Mas aí, se não tivesse a Kate Lears na vida dele, ele reconhece isso tanto que a Kate Lears é hoje a supervisora da fundação dele. É uma senhora que teve 2 vezes câncer, mas é ela quem dirige, porque é o que ele fala, dirige a essência da natação. Né? Então, eu perguntei até para eles hoje, vem cá, vocês se lembram do professor do primário? Todos se lembravam do professor do primário. Vocês se lembram? De um outro e tal. Mas do primário vocês se lembram? Não. Foi quem te ensinou, cara. Foi quem te ensinou a ler, escrever. Isso não tem preço. E mostrei para eles também um pouco da gama de oportunidades que ele tem no esporte. Uma das várias e muitas oportunidades que cada vez está se abrindo mais. E falei da importância de ter mais um idioma, da importância de ser organizado, da importância de ser proativo. Não espera que a oportunidade não vai te buscar, você vai buscar a oportunidade. Né? Da paixão que você tem que ter por aquilo que você faz, que todos que estão aqui têm. Então, isso é verdade. Então isso, eu fico muito emocionado de estar aqui com vocês. Porque, gente, isso não é normal. As pessoas que estão se preocupando
em discutir o esporte. As coisas têm andado numa velocidade muito grande. A natação está sinalizando coisas que as pessoas não estão conseguindo entender. E uma das melhores entrevistas que eu vi foi do garoto romeno que bateu o recorde dos 100 livros, com 17 anos. Quando ele diz, e na descrição que ele faz, ele mostra que o segredo dele foi a insistência do pai na técnica, foi a insistência do pai em passar filmes, e ele foi cada vez mais se envolvendo com isso, e esse processo intermitente, com o talento que ele tem, ele conseguiu rapidamente subir no ranking mundial, que é o que está acontecendo com muita frequência. Por quê? Porque muita gente já está vendo que o segredo, aqui você chega, você vem descendo, o segredo está aqui. Nessa transferência do aprender a nadar e fazer o treinamento ótimo desde o infantil. Quem tem realmente talento, acelerou muito o processo, porque as coisas estão sendo feitas de forma correta. Então o adulto não é a criança não é um adulto em miniatura. Está sendo cumprida as etapas de uma forma muito correta. Ou seja, os princípios básicos, os fundamentos básicos da natação estão sendo inseridos já imediatamente. Se você olhar, prestem atenção nos fundamentos dessa garotada nova. Saída, virar, não deve nada, eles têm muito menos potência de força e não deve nada para ninguém. Principalmente o aproveitamento de virada. Então são os detalhes que estão aparecendo agora, porque a natação, ela é uma equação matemática. Tempo de reação. O voo, a entrada na água, o nado submerso, tempo dos 15 metros, ciclo, tamanho do ciclo, quantidade do ciclo, vezes a distância, tempo de virada, tudo isso é cronometrado e se treinar isso, você obviamente vai chegar no resultado, mas é uma equação matemática. E as pessoas estão rapidamente constituindo isso, que era uma coisa que se levava muito. Nós somos da época de treinar 20 mil, por dia 30 mil. Não pegou, né? Pô, 30 de 100 de borboleta. 30 de 100 de borboleta. Meu, você perdia posição, você não ganhava nada. Você ganhava um cansaço desgraçado. Você ficava mentalmente... O cara falava você olhando assim, 30 de 100, cada um em 30. Eu vi a Rosemary Pérez Ribeiro dando tiro em 2 quilômetros, 2 mil de borboleta. Como é que é? Chegava a se arrastar. Aí, são bonitos, mas o restante... Inverte agora. Exatamente. Vou falar para você, inverte a posição. E agora, quis o destino. Né? O destino sempre prega peças com a gente. Quis o destino que um sobrinho meu aparecesse na natação, em Santos. Que eu vi, ele não sabia nem para onde ia, eu fui lá no Unisantos, falei assim, Rosa, tem aqui um sobrinho, vê se ele passa no teste. Então, ele foi lá, fez o teste, passou, e agora foi vice-campeão paulista. Então, para mim, começa tudo outra vez. Mas aí, já de uma forma diferente. Ele já chega mais junto, eu chego junto, também não interfiro em nada. Zero. Ele vem conversar comigo, eu converso com ele. Então, né? E a técnica dele também. Vem conversar e a gente vai falando. E aí, eu fui a uma competição de mirim. Tá? Meu, sei qual é a validade de colocar um garoto para nadar 50 borboletas, ele não consegue nadar nem 20 metros de borboleta. Para que colocar um mirim para nadar os 50 borboletas que chega uma hora que você não consegue identificar o que ele está nadando? Qual é o estilo que ele está fazendo? Você já não consegue mais, né, a modalidade, né? Estilo, cada um tem o seu, né? O que ele está nadando ali? Eu já não sei mais.
Outra, conversei agora com os técnicos, fiz um levantamento por mim mesmo, tá, para escrever algumas coisas e tal. Um técnico de mirim, 30 anos como técnico de mirim, perguntei algumas coisas, umas ele soube responder, outras se embananou, porque ele não teve isso que a gente está tendo aqui. Ele não teve. Ele não teve uma reunião, que é uma coisa também que eu não vejo nos clubes, nas instituições. Por que não reúne? Por que não conversa? Por que não discute? Por que não fala o que é? Meu amigo, por que você não faz competição de 25 metros? O cara está começando. Já é grande. A gente tinha estreante, né? Lembra que primeira competição do cara, estreante, vai botar o cara junto com todo mundo lá, é uma confusão danada, ninguém consegue saber que desafio teve realmente. O tempo, que tempo, meu amigo? Pô, o cara atravessou 25 metros, nadou direitinho, como é que é isso? Por que não fazer a competição de 25 metros? Qual é o problema? Não, 50 metros que está no... Mas quem falou isso? Onde é que está o livro, o manual? E é um negócio de você seguir sempre calendário e tal. Eu vou cruzando, tá, as coisas que vão vindo na minha cabeça, o brainstorm e tal, e é que nem agora. Australiana, recordista do mundo, não vamos no Mundial, não. Como? Não vai ao Mundial? Quando que isso acontecia? Não vou. Estou cansada dos Jogos Olímpicos, não vou ao Campeonato Mundial. Tem os jogos aqui da comunidade inglesa, da língua inglesa. Não vou. Commonwealth Games, não vou. Cada um está vendo o seu calendário. Ela ia enfrentar uma pressão danada, para quê, né? Não, e o cansaço que ela tinha. Tá bom, antecipar exatamente, um confronto. Malandro, esperto, mas isso aí tinha antes. Tinha essa autonomia? Não, você tem que ir porque eram também muito menos, o calendário era muito menor. Hoje é uma opção. Então, malandro. Pô, não tem que fazer que nem o Romelinho aí, ele fez 16 vezes abaixo de 48, pô. Num espaço de 74 dias. Mas era uma estratégia dele, sei lá, ele cumpriu a estratégia, ele tem 16 anos. A outra tem 20 e pouco e já está num outro esquema. Cada um está criando a sua estratégia, que antes não tinha. E está faltando, eu sinto assim, por exemplo, na garotada mais nova, essa tirada melhor aqui. Pô, vou fazer assim. Outra, erra, acerta, vamos embora, vai fazendo. Desde que você tenha um nadador aqui, ó. Aqui. Você treinou quantos anos com o Pavel? 5 anos. E você confiava nele. Né? Então, você treinou 5 anos porque você treinava nele. Então, essa confiança, ele me falou até numa competição, nós estivemos conversando, ele falou até de uma competição que você foi nadar, que você era favorito, acho que em São Paulo, que passou mal, que era para ganhar, vocês perderam. Eu sempre ficava doente em São Paulo, porque a gente ficava no DEF, eu sou alérgico. O DEF era... Mas você ficou mal, não foi? Passou mal? Eu mal, eu tinha batido recordes aqui no estadual, eu cheguei lá, mas eu fiquei mal também no sul-americano, talvez esteja confundindo. No sul-americano eu nadei... Mas ele falou de um brasileiro, porque vocês saíram daqui para ganhar e perderam. E aí é o seguinte, ele falou, que eu achei super ótimo, porque todo mundo gosta de falar de vitória. Principalmente, já não é essa característica dessa geração nova de técnicos e atletas, não. Já jogam a coisa. Mas todo mundo gosta de falar de vitória. Ele falou, eu perdi aquele campeonato por soberba. Eu achei que eu ganhava aquilo mole. Chegou lá, começou a dar zebra em cima de zebra. Um ficou doente, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. E falou do seu caso, que tinha ficado mal e tal, que era favorito na prova. Acho que pegou segundo, sei lá. Aí, fala da derrota também. Ensina essa galera para não ter essa soberba. Subiu, respirou mais alto, quis olhar de cima, vai cair. Vai cair. E isso eu achei super interessante. Super interessante.
O David, que é o romeno aí, ele foi entrevistado logo à prova dele. Primeira tranquilidade. Não tem, sabe aquele... Ai, meu Deus, que eu ganhei. Tranquilo, eu ganhei a prova, sabia mais ou menos o que ia acontecer, não tem nada, tal. Tal. Eu fiquei muito impressionado. E falou aí descreveu a vida de um monte de campeão olímpico, que ele tinha como referência, sabia tudo. E tal. Então, além da informação que essa garotada tem hoje, que é uma informação completamente diversificada, que a gente não teve, e que as gerações aí não tiveram, e tem mais, teve geração bem logo antes dessa, que tinha essas informações todas, mas não se preocupava em absorver isso e discutir. Então, são essas coisas que estão acontecendo, que eu vejo assim, que estão deixando... E outra, Paris está aqui. Quem percebeu isso vai chegar um pouco mais perto. Porque agora, você perceber a história toda, também já era. Você já ficou no meio do caminho. O Brasil está com um problema muito sério. Qual é? O Brasil foi agora num campeonato sul-americano, ganhou 80% das coisas, sei lá, estou chutando aqui, porque não dá nem para ver. A discrepância do Brasil com relação, que já foi muito mais próximo, a Argentina até chegou a ganhar, né, gente? Sul-americano, Nicolau e Raco Parque. Mas hoje é um negócio absurdo. Nós estamos assim, e isso é ruim para o Brasil. Você não tem competição no continente. Então é o que eu digo sempre o seguinte, a medalha brasileira é muito mais caro. Ela é muito mais cara. Você tem que sair para buscar as coisas, isso custa dinheiro, o seu projeto, e é tempo. E o cachorrão que o Rogério me liga aí para... Bom, Ricardo, vê se dá para ir para os Estados Unidos, Colorado Springs, vê se dá não sei o quê, vê se a gente consegue um contato e está se virando aí como pode e tal. Então é muito mais cara. E você vai num campeonato desse para quê? Tomada de tempo? Faz aí no clube aí mesmo, pô. Você não vai ter estratégia nenhuma. Você faz o seguinte, dá um tiro de 50, dá um tiro de 50 e vê se assim mesmo tu consegue ganhar a prova. Sabe aquelas coisas malucas? Para ver se você... Porque nem dá mais. Então, eu acho que o Brasil tem esse problema sério. O Brasil tem uma força, principalmente durante a pandemia, que foi a força técnica. Os técnicos brasileiros são bons, são muito bons. E eles levaram nas costas. Por quê? Porque hoje você tem os clubes ligados diretamente às verbas que são do Comitê Brasileiro de Clubes. O Comitê Brasileiro de Clubes sustenta. CBDA só faz regra, se fizer. Então, já não tem mais essa união para discutir isso. E uma coisa importante é que as verbas do Comitê Brasileiro de Clubes estão indo para um número muito limitado de clubes, que você precisa ter uma série de exigências. Então, o que é? Está elitizando os recursos. Isso é ruim. Os recursos tinham que ser uma coisa que se diz clube formador. Eu tive em Santos, agora os técnicos vieram reclamar comigo. Falei, Marcelo, não tenho nada com isso, mas vieram reclamar do quê? Pô, Ricardo, eu faço o cara vai lá e... Aí eu não consigo nem promover o lugar que eu estou e tal, e aí o clube formador fica como outro. Porque vai lá e diz que o infantil, mas o infantil, metade da equipe infantil é de americana, é de Presidente Prudente. Então, esse conflito, a muito curto prazo, vai dar problemas. Então, esse é uma outra coisa, que nesse brainstorm a gente já puxou um monte de assunto, vai puxando o outro e tal. Isso no futebol já tem essa preocupação. Já. Né? Basquete tem. O voleibol tem. Envolve muito mais dinheiro, né? Então, quando forma o cara, depois do contrato, ele não fica com benefício nenhum. E agora tem um outro detalhe que está acontecendo também. Não só nessa avaliação, o que está acontecendo?
comunicação. A comunicação do esporte mudou muito. Antigamente, nós saímos lá na tribuna, lá, saímos no jornal Tribuna, né? Aquela foto e tal. Hoje em dia não sai mais. Aquela travessia publicou 4 páginas do jornal. Antigamente o esporte tinha um espaço nos jornais. Isso é verdade. Aqui no Rio de Janeiro, o Júlio Delamalha, isso mesmo. Globo, natação. Globo, não só o Globo, o Jornal do Esporte também, publicavam páginas. O Campeonato Estadual aqui no Rio eram 2 páginas. Eu tenho recortes de jornais de campeonatos estaduais do Júlio Delamalha contando a eliminatória da prova de 1.500 que eu nadei, que tinha eliminatória final, e contando a final, detalhe por detalhe, passagem por passagem. Ocupou quase uma página inteira a prova de 1.500. Tinha o Júlio Delamalha também, né? Contando a prova de medley, contando qual eram os melhores índices técnicos. Então tinha um estímulo, era um estímulo interessante. A gente não tinha dinheiro, não ganhava nada. E tinha um negócio, o Campeonato Carioca, os caras brigavam mais pelo Campeonato Carioca que pelo Troféu Brasil. Aqui era o seguinte, né? Faca no peito e pimba que pimba e pum, meu, a rivalidade, que era uma rivalidade que fazia isso aqui bombar, né? E agora mudou. O que mudou na comunicação? Se você não tiver, porque o nicho está na internet. Então você tem que ter os seus curtidores, você tem que ter o seu nicho. Então você cria o seu departamento de comunicação e muitas não têm esse departamento de comunicação. Não se ligaram que, porque tem que ter investimento, tem que ter um bom portal, tem que ter quem cuide, tem que ter que hoje eu coloquei até para eles que é um campo de trabalho muito forte, muito grande, e que não tem. Então, você vai vendo um esporte que vai ficando quem comunicar. E isso é ruim. Que estímulo tem? Então, por exemplo... Deveria ser mais fácil, né? Porque agora você tem contato exatamente. direto com o público. Não, você não está fazendo aqui? Você não podia estar fazendo aquilo ali por internet? Então, podia. Mas aí você vai ver, por exemplo, eu vejo o Campeonato Paulista, que meu sobrinho nadou em Mococa, e eu estava em Santos, então assisti ali direto e tal, Mas é ruim, cara. Os caras, meu Deus, para enxergar quem era ele ali, tava difícil pra caramba. O negócio ficar longe, sabe? Uma qualidade assim, bem mesmo assim, caseira e tal. Meu, então, se você não tem esse cuidado, mas custa caro. Então, não é custa caro, isso é um investimento. Você quer que alguém te patrocine e você naquela qualidade? Né? E outra, você não vê, por exemplo, uma preparação para o evento. Que é isso que você fala. Pô, na semana do Júlio Delamalha se cobria o tempo inteiro. Quem estava treinando, quem não estava, quem era, quem não era. Então, hoje você não vê isso. Aí o cara vai direto no seguinte, no resultado final. E aí quando sai, quando mais ou menos... Ninguém explicou direito o que foi também, e fica por isso mesmo. O Brasil foi desclassificado numa final do 400 livre, eu não sabia nem por quê, nem quem. Então você tem que ir lá, buscar no site, no resultado, aí diz quem foi, como é que foi. O cara que não sabe esse caminho, ele não vai saber, não vai saber. E os técnicos que vêm de baixo, tem que ser informado. Né? Outra, você tem um recurso todo hoje, 1996 nós fomos fazer a preparação para os Jogos Olímpicos de Atlanta. Eu pedi, estava nos Estados Unidos, eu pedi para Colorado, que faz placar eletrônico, levar o placar eletrônico para a gente treinar porque a gente estava disputando medalha, ficamos em quarto. Mas para já treinar, passar. Hoje eu não vejo muito isso, cara. Eu não vejo essa preocupação, né? O que você tem condições? Como é que você vai fazer isso? Eu vejo as facilidades e as dificuldades do não entendimento da necessidade que você precisa de usar aquilo. Então, a grosso modo, assim, né? São as coisas que eu vejo acontecer. Pode fazer a pergunta? Você já está podendo? Pode. A hora que vocês quiserem. Aqui não tem... Eu queria aproveitar até uma fala do senhor que comentou aqui com o professor Valdir. Antigamente, o volume de treino era muito grande. E assim, teve uma mudança.
Teve uma mudança aí nos métodos de treinamento, o senhor acompanhou grande parte dessa mudança. Eu queria saber do senhor qual a importância da ciência do esporte, da medicina do esporte, nessa mudança que teve, que o senhor conseguiu observar ao longo dos anos. Você tem acompanhado a natação. Primeiro, natação é um processo intermitente. Todo mundo já entendeu que existe a vida é feita em criança, pré-adolescente, adolescente e adulto. Cada uma dessas fases tem mensurações a serem feitas. Envergadura, altura, tamanho da mão, sentado, membros. Para você entender que os resultados nas categorias menores são relativos e não absolutos. É uma questão até que a gente estuda no grupo. O Ronan está estudando mestrado, ele está estudando sobre treinamento a longo prazo. Então, questão de maturação. Você deve então, lógico. Então é isso que eu estou te falando. A mulher matura mais cedo, de 10,5 a 12,5 anos, até o slide que eu passei hoje para eles lá. E o homem matura 2 anos mais ou menos mais tarde. Ok? Mas quando ele está maturando? Se você não souber, que tipo de treino você vai fazer quando está maturando? A mulher a mulher é uma outra coisa. Treinamento de mulher é uma coisa, treinamento de homem é outra. Já está bem definido isso. Porque tem que respeitar o ritmo biológico de cada um. Se eu estou numa fase de estirão de crescimento, eu perdi a minha coordenação. Ninguém nasce, tamanho da perna, tamanho do braço, todo mundo igual. Não é. Não é. Aí você pega um garoto, como eu vi agora, tem um garoto do SESI, que está totalmente maturado. Ele está matando a pau ali. Mas, né? Aí vai o técnico. Que o técnico, ele tem que sair da caixinha. Até escrevi sobre isso outro dia. Cara, o atleta, ele quer isso. Primeiro, ninguém quer mais a rotina. Essa garotada tá voando baixo. O que é hoje? 10 de 100. Amanhã, 10 de 100. Depois 10 de 100. 10 de 100. Nem na nossa época a gente aceitava, imagina hoje. Então, ele quer desafio. Ele quer um técnico que o desafie. E você vai criar desafios iguais para todo mundo? Não. Individualizar, né? Buscar conhecer cada um, individualizar. Óbvio. Eu posso até dar mais ou menos semelhante, mas eu estou individualizando outra. Vou treinar 50? Pode treinar 50, em horário separado, de formas diferentes. Senão você não vai observar ninguém. Para com isso. Outra coisa, mensure, ensine. O que é ciclo? Tamanho do ciclo, a técnica. Né? Isso é importantíssimo. Eu vi os garotos novos agora nadando 1.500. Eu vi no Mundial um garotinho que é austríaco, acho que é, nadando 1.500. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Pode ir contar o número de braçada dele. E você acha que ele não treina assim? Vem cá, eu tenho que fazer isso aqui. Natação não é judô. Eu não vou lutar contra. Eu tenho a minha raia, ninguém vai se meter ali no meio. Primeiro inimigo e desafio que eu tenho sou eu mesmo. Então eu sei que eu vou sair assim, controle emocional. Essa moçada nova tá com controle emocional. Você não vê ninguém mais tremer em lugar nenhum, cara. Pelo volume de competição, pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, pela confiança no que está fazendo, pela repetição do que faz. Natação é reflexo condicionado. E aí, aumentei. Se você tem a mensuração, eu aumentei o meu braço, minha envergadura aumentou, meu ciclo é o mesmo. Eu tenho isso mensurado. Quem não mede não controla. Então, a ajuda da técnica... Nós, em 1999, fizemos a primeira clínica com Marcos Benhoeft.
já identificando os valores. E temos mais de 10 mil mensurações. Seria interessante você entrar em contato com ele. Você sabia, Ricardo, que o Marcos entrou na natação? O Marcos é médico da CBA. É Botafogo lá, né? Não. Ele aprendeu a nadar aqui. Ah, foi aqui? Isso mesmo, isso mesmo. Ele aprendeu a nadar aqui e foi por causa disso que ele foi para a natação. Olha só, aprendeu a nadar com a gente. Trabalhou comigo muitos anos. O filho dele foi campeão. Era pai do Klaus? Do Klaus. Klaus, né? Meio São, Teve agora até o Klaus treinou comigo. Foi campeão comigo também. Nadava muito. E o Marcos, eu ia passando para ele o que era, o que eu gostaria que fosse, quais eram os exames bioquímicos. Nós fizemos um monte, mais de 10 mil exames. Banco de dados. Banco de dados. Desde, sei lá, 1999. A gente vai nos clubes para poder fazer algumas testagens e às vezes os treinadores não entendem isso. Eles acham que uma testagem é suficiente para entender toda a complexidade do atleta. Não, e outra coisa assim. E outra coisa, eles não estão acostumados a fazer esse tipo de trabalho científico. Não tem nem. Outra, resultado para amanhã. Entendeu? Não é um trabalho assim, por exemplo, esse cara aqui vai ser campeão. Quando? Não sei, cara, mas vai ser campeão. Que eu falei para ela, por exemplo, na escolinha, eu aprendi, eu vi coisas assim interessantíssimas. Você já pode apartar na escolinha. Tem garoto que já entra nisso e fala, esse aqui aparta, esse vai voar. Porque tem, não sei, acho que nasceu lá com Netuno e tal, habilidade. Teve uma menininha que tinha uma habilidade, né? E depois chegou a ser campeã carioca e tal, mas depois se desvirtuou por outras razões. Mas a facilidade que faz. A mesma coisa acontece em todas as faixas etárias. Mas se você olhar, o Gustavo Borges, o Fernando Scherer, só começaram a ter um resultado mais ou menos, César Cielo, com 13 anos. Por quê? Porque cresceram muito, teve tirão e se descoordenaram, cara. Outra. Você sabe a fibra muscular que eles têm, como é que é e tal? Não. Então, né? Então, tudo é mensurado. E o cara tem que entender que eu estou mensurando, cara. Eu não estou dizendo para você. Agora nós vamos fazer um comparativo de tempos em tempos para saber se as coisas, como é que eles estão andando. E você vai modificar seu treinamento de acordo com esse resultado que está sendo dado aqui. Ricardo, eu vejo a natação brasileira com essa preocupação, a de Portugal e a da Austrália com essa preocupação, mas a americana não. Tem muito. Você não sabe hoje. Hoje eles têm, inclusive, centros de treinamento sendo monitorados. Agora, vamos falar que o americano é outra coisa? Você tem ranking mundial, 100. Na prova de 800 livre, quantos são americanos? 60. Porra. Eu estive na clínica da ASCA, American Swimming Association. Várias vezes eu fui. E lá eles tinham acabado de, pouco tempo, implantar o centro de treinamento deles. Né? É lá em Colorado Springs. E aí eu assisti uma palestra que dirigia era um ex-nadador olímpico. Isso. Não era o nome dele, Jim Montgomery. Eu vi uma palestra muito boa. Sem livre, lá. E naquela época eles fizeram a padronização dos métodos de treinamento, e cada lugar nos Estados Unidos usava um método. Isso. E aí vieram o A1, A2, A3. Isso. Né? Vieram justamente, o Montgomery explicou que eles fizeram isso para que eles pudessem ter dados estatísticos sobre os nadadores dele, os testes e tudo. Né? Então o Montgomery deu uma palestra espetacular. De quanto que eu vou falar a história, sabia experiência, espetacular, falando sobre ciência e o que eles estão fazendo com os nadadores, porque é uma coisa nova que eles estão fazendo no Colorado Springs. Aí a palestra seguinte, que na clínica da ASCA tem grandes conferências, que são no salão grande, no salãozão. A palestra seguinte foi o Dick Jockins, que deve
ter convivido com ele, que era um engenheiro. Né? Esse povo me impressiona, engenheiro, dentista e Pois trabalhador é, e ele era o melhor na época. Ele era o melhor técnico, tinha a melhor equipe de fundo dos Estados Unidos, no Santa Clara Swim Club, que é um clube Tradicionalíssimo. E aí, ele começou a palestra dizendo, vocês vão me desculpar, mas eu vou contra tudo que o Montgomery falou aqui agora, porque eu não sigo nada do que ele fala. A minha equipe começa treinando 16 quilômetros, a minha equipe de fundo. Começa a temporada com 16 quilômetros, termina a temporada com 16 quilômetros. Quem quiser fica, quem não quiser não fica. Quem aguentar fica, quem não aguentar não fica. E ele vai mudando a intensidade, né? Mas o volume em si é constante. O volume é constante, entendeu? Então, para você ver como é que corrobora com o que você falou, nos Estados Unidos é outra conversa. É outro papo. Porque você vai ver caras fazendo absurdos, É. mas dando resultado, porque o volume de pessoas que aparece na mão dele é tão grande Alguém vai sobreviver. que alguém vai sobreviver. Exatamente. Você tem que Se você sobreviver, você é campeão. Se não é, morreu. Exatamente. Aí o cara pega uma Kate Ledeck, dá no cacete desde garotinho, que ela com 15 anos já apareceu em Londres, nas provas de fundo. Né? Pô, e tá aí até hoje lá, ganhando prova. Eu fiz um comparativo entre o Thiago Pereira e o Michael Phelps. Que eu estou fazendo um estudo agora para saber quando que o cara entra uma linha de corte, quando o cara entra na... Porque eu não sei, eu sei pouco, eu não tenho. Então eu estou fazendo uma linha de corte. Quando o cara entra no ranking mundial e como ele se desenvolve no ranking mundial para chegar a campeão olímpico e como é que ele segue. O Michael Phelps entrou no ranking mundial no ano de 2000, entre os 100 primeiros. Se manteve entre os 100 primeiros durante 16 anos. O Thiago Pereira durante 15 anos. Se manteve ali. Uma coisa interessante que você vê é que o Thiago Pereira, quando ele fez o melhor resultado, se você chegar para um nadador e falar assim, qual foi o seu melhor resultado, Valdir? Foi uma prova de 400 metros. 5 e 4? 5 e 5. 5 e 5. Que na época eu me lembro. O segundo do Brasil fazia 5 e 18. Tá. Então, tá bom. E que lugar você pegou? Primeiro. Tá bom. Então esse você considera seu melhor resultado? Tá. Se você pegar a grande maioria dos atletas e falar assim, qual é o seu melhor... Esse foi o seu melhor resultado de medley? Foi, mas eu parei de nadar com 5. Não, mas esse foi o seu melhor resultado de medley? Tá. Então coincidiu, mas, por exemplo, você pergunta para o cara qual é o seu melhor resultado? O cara fala assim, minha medalha de prata. Nos Jogos Olímpicos. Thiago foi medalha de prata. Bacana. Só que esse não é o seu melhor resultado. O seu melhor resultado foi em 2015. Então uma coisa é associada com vitória e resultado. Então muitos atletas não têm essa percepção. Tá? Eu sempre foquei muito no tempo. Duro é perguntar para o Michael Phelps qual é o melhor resultado dele, né? Eu acho que ele vai falar que é o 400 medley, que é o 4 e 3, né? Que o francesinho vai destruir agora também. Você já comentou isso? Já falei. Um abraço, valeu. Foi muito bom. E, inclusive, ele está treinando com o técnico do Michael Phelps. É. E o técnico do Michael Phelps já falou o seguinte: meu, isso é arrumação do destino, né? O garoto queria treinar com... Mas o que o técnico do Michael Phelps falou? O Bauman. Esse técnico que esse rapaz teve, ele não foi só gentil, ele foi sincero, foi espetacular. Se há uma diferença entre o Michael Phelps e esse garoto, ele é muito mais técnico. Ele nada melhor os 4 estilos do que o Michael Phelps nadava. O duro é vir o francesinho com tudo que o Michael Phelps vinha, né? Agora 100 borboleta, 200 borboleta, 200 metros, 400 metros. Revezamento 4 por 100, 4 por... Meu, não dava. Né? Ele era de outro planeta. Mas eu acho que o Michael Phelps vai falar que é o 4 e 3 dele. Embora o Michael Phelps adorasse nadar 200 borboleta. Muito. Ele gostava de nadar muito 200 borboleta.
Mas 400 metros de senador não é muito fácil, né? Não é muito agradável nadar 400 metros. Eu nadei 400 metros. Não é uma coisa muito agradável de se nadar. Porra. E ainda mais conforme ela caía na competição, matava o cara, né? Porque... E eu tenho uma coisa que eu ficava impressionado, era o seguinte, cara. O Michael Phelps, ele usava uma touca assim. O headphone, né? Assim, chegava... Fala, de novo, cara? Porque as provas... O número de provas que esse cara nadava, eliminatória, semifinal e final, e cruzando um negócio com a outra, você olhava assim, meu Deus, o cara de novo aqui, cara. E eu fazia assim pra ele. Ele fazia assim, e vambora, né? E vambora, né, meu? Vambora que vamos pro jogo, ficar parado é roubo. E cara, são coisas que você não vai explicar. Essa força está acima do talento. Porque não é só ter talento. Aí é uma estrutura psicológica fantástica. Imagina a pressão que esse cara sofreu e tal. Caleb Dressel agora não aguentou. Não aguentou. Porque é muito forte. Isso o tempo inteiro. A menina australiana é o tempo inteiro a mesma coisa. E a imprensa do mundo inteiro. Então, chega lá, ó. Tempo para mim. Hoje, né, Ricardo? Com rede social é pior ainda, né? Com rede social talvez seja. Eu acho, exatamente. Hoje exatamente. tem um dado diferente, que eu enfatizo a questão do dinheiro. Porque há pouco tempo atrás, isso acabou da pandemia, existia um circuito mundial com provas muito bem feitas, competições muito bem feitas, que premiavam muito dinheiro. Então os nadadores, os treinadores fizeram um milagre para mudar toda a forma de treinar e de manter o atleta motivado. Entendeu? E aí os atletas, tanto é que até muitos atletas brasileiros eram muito premiados, se destacavam muito nesse circuito, porque os grandes nadadores se poupavam. Já estavam com o bolso cheio, iam nas boas, né? Se poupavam, entendeu? Mas isso, eu acho que isso é um desafio, porque envolve recurso. E eu acho que isso tem um outro lado, que fez com que muitos nadadores tivessem uma ampliada sua longevidade sua vida, também. Sua A longevidade, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? Por exemplo, você vê o nadador mais velho, que eu chamo ele de Highlander, o Nicholas, Pois é. 42 anos, pódio de mundial. Meu. Cara, na minha época, o cara com 18 anos era considerado velho. Quantos anos tinha o asturiano? Acho Que já era. 25. Então, mas já era o vovô. O Luiz Felipe Figueiredo também, era vovô. 25 anos, eram os dois mais velhos. Aquele do polo, como é o. O Ney, Isso, Bombeiro, isso. o Álvaro Pires Isso, também. Também, tudo nessa faixa. Nadavam com a gente, no escola. Tudo velho. É, isso aí. Esses caras. Eu com 18 anos já estava dizendo que era velho, pô. É isso mesmo, é isso mesmo. E hoje, isso tudo veio em função da medicina do esporte, da tecnologia. E do dinheiro. E do dinheiro. Existe pouco, né, de recuperar, os atletas conseguem recuperar para uma próxima sessão, Treinamento nutricional melhor, fisioterapia melhor. Lógico. Eles têm um processo melhor, Processo melhor. tá? Isso dá mais Então, longevidade. esse é um processo melhor. E aí você vai ver que eles têm menos traumatismos, menos problemas físicos, menos problemas musculares, sabe? Porque não é fácil. O ombro do cara que nada... Porque também, o treino também diminuiu muito. Muito. Ele hoje é muito específico. Mais qualidade, né? A qualidade, mas nunca se esquece. Aí foi o grande problema que fez esse garoto que apareceu, americano, que agora daqui a pouco eu lembro o nome dele, que introduziu esse novo tipo de treinamento com... Como? Michael Andrew. Exatamente. E tal, mas você viu que ele não chegou. Por quê? Porque a base aeróbica dele, eu discuti com o Marcos, inclusive, isso. Falei, Marcos, a base aeróbica dele... Né? Mas, Ricardo, eu não sei se você lembra, nós tivemos, eu falando daquele período de alto volume, que foi baseado muito na experiência russa. Né? Muito. Muito na experiência dos russos, saíram ganhando um monte de provas e sendo obrigados a nadar 20 quilômetros, aí saiu todo mundo... Vladimir Salnikov.
Nego copiava, antes de estudar, nego copiava. Ah, com certeza. Vladimir Sonikov, nego traduzia de livro russo, cara. Aí logo depois, eu não sei se você lembra, teve um período que o nego chamou do período da especificidade e que acabou com um monte de atleta, porque os caras só treinavam em ritmo de prova. E aí essa base aeróbica foi para o espaço. Eu não sei se isso aconteceu em nível mundial, mas isso ocorreu pelo menos aqui em nível local. Aconteceu. Agora, tem um outro detalhe que alterou a natação mundial, que é você sabe que a natação universitária americana, ela mas ela nada em jardas. E ela destruiu muito o nadador também. Principalmente se você olhar nadador masculino de fundo. Hoje está voltando, mas teve um período muito ruim. E muitos técnicos que falavam, gente, ó, nós temos que ver aí o nosso calendário. E não tem como fugir do calendário americano. Não tem como. O mundo inteiro está lá na Universidade Americana, porque o cara, a hora que ele... Bolsa, é isso aí. E o cara sai dali... Não foi uma faculdade cara assim, não. É. Então, 40 mil, pelo menos. não, a minha era 20 mil, era uma das universidades mais baratas. Da onde é que você estudou? Eu estudei 2 anos em Iowa e 2 anos em Minnesota. É Minnesota, entendeu? Minnesota Educação é muito Minnesota é muito bom. Agora, o que acontece? Você vê isso, então você teve esse impacto, e você vê os técnicos americanos, existe uma escola australiana, mas você não tem uma escola americana. Fala assim, a escola americana... Cara, lá, meu amigo, chute-se vai como Deus quiser e bumba meu boi. Eles começam o discurso falando assim, my philosophy. Quando ele começa a falar isso, falando, ou vem uma coisa lá, ou vem besteira. My philosophy is nothing. Is nothing. Olha só, Mike Schubert. Mike Schubert era o seguinte, cara. Brasil, no curso do COB. Não, mas é meu amigo, inclusive, particular. Hoje está dando treino, consultoria na China, ganhando... Ele trabalhava em Pepperdine, né? Não, em... Mission Viejo. Mission Viejo, azul e amarelo. Aí, Mike Schubert, teólogo. Teólogo. Um americano, olha só, o técnico do Cielo, o Brett Hook, o australiano, psicólogo. A gente só fez a faculdade errada. Então, não é, cara. O americano não quer saber. Eu não consigo entender porque a gente estuda, tem um montão de dificuldade. Os caras devem simplificar, o talvez. melhor técnico que eu tive. A gente tem tanto conhecimento. Ele era o quê? A gente complica. O técnico que ele mudou agora, do garoto de peito, da Inglaterra, o Mr. Breaststroke, o técnico dele era engenheiro aeronáutico. Agora, e mudou realmente o nada de peito dele. Muitos técnicos que eu conhecia que eram de outras profissões e só conheciam porque eles eram atletas, mas não, o conhecimento da educação física não tinha. O meu último técnico que eu tive, ele não tinha conhecimento nenhum sobre treinamento de força, treinamento resistivo. E eu ficava conversando com ele, que eu estava estudando, né? E eu ficava trocando com ele para ver se melhorava, porque eu tive um técnico muito bom e depois o outro era... E outra coisa, não sei e não quero saber. Não, tem bem isso. E aí tem um técnico de... A ASCA... A preparação física ficaria com outra pessoa. Um técnico de strength and conditioning, ponto. Aí, meu técnico era natação. Mas o outro é formado em educação física. O outro era. Mas assim, o meu técnico, ele assumiu uma parte porque ele não achava que o treinamento de musculação não era tão importante. Agora tem uma coisa. É muito grande. O que eu vejo de qualidade do técnico americano? Tem algumas qualidades. Você também não cai do céu, essas coisas todas, né? Anthony Nest hoje é um dos principais técnicos americanos. Até escrevi sobre ele e tal. É um cara super concentrado. É um cara super... Não sei em que ele se formou, não. Mas é um cara... A gente teve contatos ao longo da vida e tal. Mas ele é muito diferente nesse aspecto. E ele ficou 20 anos como assistente técnico. E depois,
Quando subiu também está com todo mundo, os melhores estão na mão dele. Tem um grupo lá que faz carreira. Né? Faz. O Chico Rego. Isso, Chico. Ele foi pra lá, pelo que eu ouvi falar, ele foi pra lá sem ganhar nada. Como assistente também, sem ganhar nada. E agora ele é assistente técnico em Auburn, né? Ele nem Chico é foi meu principal. Não foi meu técnico, mas... Foi meu técnico, eu digo, trabalhou comigo na minha equipe e tal. O Maviael, que foi daqui. Maviael, Mavi, faz muito tempo. O Darcy também, que Bruno, foi técnico da Dara Torres, também. entendeu? Ficou muito Também tempo foi aqui. daqui. Dara Torres é outra coisa. Mas a Dara Torres tem dinheiro na família até para jogar com ela. Se ela quiser nadar, ela nada. Se quiser nadar, nada. E tá tudo bem, porque ela tem dinheiro para dar com pau. Mas essas coisas são... Não tem uma regra fixada. A única regra fixada que você tem nos Estados Unidos é o voo. Pô, agora teve... presta atenção. O cara teve uma eliminatória americana. Legal. Os caras foram pro Mundial. Aí fizeram o campeonato americano. Aí teve campeonato americano que foi melhor que os caras que estavam na eliminatória. Meu, para! E aí, campeonato americano, esse eliminatória, o Mundial, o campeonato americano, Série A, B, C e D, cara. Pô, É muita gente. O cara que não consegue o índice foi melhor do que o outro. Foi, é isso que eu tô falando. Aí você olha, tá bom, aí eu fui começando a fazer uma continha e tal, não sei o quê. Campeonato americano, eliminatórias americanas. Tem o índice da FINA, né? Você tem que fazer o índice da FINA, 2 por prova e tal. Campeonato brasileiro, 36 índices da FINA. Ok? Então, se o cara fez de manhã, se fez de tarde, 36 recordes mundiais da FINA. Campeonato americano, 365. Índice da FINA. Você acha que eles estão preocupados com o índice da FINA ou não? Claro que não, né? Também aí. Nunca Nunca estiveram. Nunca se preocuparam com Nunca, porque não, isso não isso. existe. Eu conheço como nadador. Não, e outra é o seguinte, isso é para os outros. O campeonato, o índice da FINA é para os outros, não é para eles. Os 8 primeiros da prova fizeram o índice da FINA, pô. Entendeu? Então os caras lutam, você vê países lutando pelo índice da FINA. Os caras são muito mais fortes que o índice da FINA. Você pegar uma seleção americana, é o seguinte, é um horror, cara. É um horror. E aí, esse nível... Então, a equipe americana eu considero como o maior nível de competitividade do mundo. É fungar no cangote e outra. Aí eu vou dar um crédito ao técnico americano. O técnico americano é o seguinte, ó. Minha regra é essa. Minha regra é essa. Nem para cá e nem para lá. Ciro Delgado, que treinou comigo, foi medalhista olímpico e tal, durante muitos anos e tal, foi treinar nos Estados Unidos, falou, pô, Ricardo, vou lá ver. Tá bom. Ciro aqui tinha uma saída maravilhosa. A melhor saída que tinha era dele. Chegou nos Estados Unidos, foi dar 50 jardas. Ele viu o calção do cara. Quando ele caiu, ele viu o calção do cara. Falou, rapaz, é o seguinte, meu. Falou, meu Deus, você se acha bom? Esse aqui é o detalhe de você precisar ir às principais competições. Segundo, ele teve um dia que ele não sabia, não entendeu, sei lá, ele não foi ao treino de peso. Tinha um treino de peso. Quando ele chegou no quarto dele, as malas estavam fora, pode voltar. Perdeu um treino de peso. Simples. Amigo, olha só. Aqui é assim. Outra coisa. Quando eu estive no Gators, o Wiz treinava, levei um... Ele não quer nem saber o que você estuda, o que você não estuda, não interessa. Ele não quer saber. E aí a universidade quer que você tenha a nota. Então é o seguinte, ó. Você tem que tirar a nota aqui e treinar bem aqui. No nível, o cara não está preocupado. Meu, eu não quero saber. Você aqui é assim, ó. Ah, meu Deus! Acho que esse é o grande... Esse é do resultado dos americanos. Você não tem a dúvida. Que é o custo da universidade que faz com que as Eu acho famílias também. classe A média grande americana, motivação, né? pô, o cara tem que treinar. Entendeu? Porque minha filha ficou 10 meses estudando lá, em Texas. Ela morava com uma família de classe média americana, mas eles não tinham dinheiro para pagar a universidade da filha. A filha não foi para a universidade, era um ano mais velho que a minha filha. Então, e outras amigas que ela tinha no colégio lá, que eram boas atletas, basquete, coisa o quê, conseguiram vagas para universidades
por conta da qualidade esportiva. Quer dizer, isso é fundamental. Agora tem uma coisa, você também tocou num outro ponto. Todo mundo fala do sonho americano. Valdir, bem claro, os caras não têm dinheiro para a universidade. Você teve lá, não é o americano comum que tem dinheiro para a universidade, não. Não tem, cara. Isso o cara treina pra caramba. Meu! Ou é você atleta ou você não tem dinheiro. O cara é muito competitivo, eu acho. Né? Então eu acho que são coisas que aí estão fora das 4 linhas da piscina. São coisas todas que vão sendo mexidas e tal. É um tabuleiro de xadrez. Você vai mexendo assim, você nunca consegue chegar, e principalmente hoje, fala assim, ó, a fórmula matemática é essa aqui. Não, não é, não tem fórmula matemática. Não existe fórmula matemática. Mas se você pudesse destacar as coisas negativas, assim, rápido, algumas coisas negativas da natação no Brasil, você destacaria o quê? Hoje, eu acho que a falta de acesso a muitos clubes sem recursos e que as escolinhas estão minguando. Então, depois da pandemia, principalmente, muitas escolinhas, muitas academias fecharam. Então diminuiu a prática da natação. Eu acho, eu não mensurei, não tenho esse dado, ninguém tem, porque é o dado das escolinhas todas do Brasil, você não tem. Você tem o número de atletas registrados, isso é outra história, né? Que eu acho que vai impactar. E que todo mundo hoje está numa... a pior coisa do mundo, é você ficar dependente de alguma coisa. Porque quando ela te faltar, você morre. Então, a CBC hoje é quem sustenta o esporte competitivo nacional. Então é o seguinte, ó, o Campeonato Brasileiro, todos os campeonatos brasileiros estão sendo patrocinados pela Confederação Brasileira de Clubes. Nesses campeonatos brasileiros, ela já monta o campeonato. Ok. Você não tem... Se você é do CBC e tem auxílio, você tem auxílio para técnico, atleta, hospedagem, alimentação, viagem e tal. Você não é o clube que está, você vai ter que se virar para você mesmo ir. Você já fez uma coisa que chama exclusão. Né? É um preconceito, uma exclusão. Você não... Tá bom. Aí você vai... Você tem um atleta até que é muito bom, muito melhor do que os outros, mas você está pagando pelo cara. E o cara não está recebendo. Então, já conversei com o Ricardo. Ricardo, foi nosso Avelar, foi meu aluno no CAGE, até antes das coisas todas acontecerem, conversei com ele, e ele falou, pô, Ricardo, a gente vai ter realmente que mexer nisso. Então eu vejo esse problema negativo. Eu acho que isso é um problema sério para ser... Segunda coisa que eu acho que tem que ser repensado é o calendário de competições. Porque, presta bem atenção, se eu não tenho, os deslocamentos são pagos por um... Eu vou fazer a competição em Manaus, eu vou ter problemas, porque muita gente que é boa não vai no campeonato de Manaus, que não tem dinheiro. Gente, você já viu quanto é que está custando uma passagem aérea? Meu sobrinho, a família está se virando lá, cara, porque o Unisanta parece que ainda não decidiu e tal. Meu, para ir para o Campeonato Brasileiro dele é no Pará. Tem 2 campeonatos brasileiros por ano. De inverno eles não foram, que eu acho que também já tinha que rever. Campeonato de inverno faz regional. Não faz nacional. Faz regional, o Brasil é muito grande. Eu já tinha proposto essa ideia e tal. Nacional, pô, o cara é 3 mil só a passagem aérea. Como é que eu faço? Então, são esses os problemas básicos que eu vejo. Outra, os técnicos não estão se reunindo. Nós tínhamos o Conselho Técnico Nacional, todo ano tínhamos uma reunião, estou vendo os técnicos reclamarem comigo que não se encontram, que já não se falam, que não sei o quê. E não existe também essa coisa, né, de trabalhar essa parte científica, não existe mais isso. Né? Está trabalhando, mas assim, isolado. Não, pois é. Não tinha aquela... Antigamente a gente fazia cursos e tal. Eu vejo isso. Ricardo, claro, mas tem uma equipe Tem. científica lá Tem. e vários treinadores, vários nadadores. Perfeito. Lá por conta da equipe Também científica. acho, perfeito. Quantos? Não sei dizer. Então, é isso que eu estou falando. Meu, leva
Leva a equipe de base para começar a fazer isso. O infantil tem que começar a mensurar. Você vai mensurar o cara quando? Qual é a linha de corte dessa história? Entendeu? Se você não começar pela base, né, de repente. E isso é que eu vejo, seu trabalho científico não é a longo prazo. Você vai começar a mensurar o cara quando? Começar desde cedo. Ué, Pra realmente conseguir. quando é que o cara tem estirão? O que ele está treinando no estirão? Aí você vai mensurando e outra. Você não tem conclusão nenhuma, né? Não tem que esperar chegar lá. Vai ver isso. Deixa eu levantar alguns pontos aqui. No Brasil, o esporte ainda tem uma dependência muito grande do dinheiro público. CBC, lei de incentivo, é tudo dinheiro público. Verdade. Ao mesmo tempo, isso é interessante porque promove o esporte, mas, por outro lado, os clubes ficam completamente dependentes desse dinheiro e não tentam se desenvolver de maneira independente. Tá, esse é um ponto para a gente discutir. E o outro, como tem pouco, por outro lado, apesar de ter dinheiro, tem pouco recurso, eles acabam investindo no topo da pirâmide, não na base, porque na base tem tanta gente que talvez não dê para atender ninguém. É uma teoria que o pessoal levanta. Como melhorar isso, então? Primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte. Os clubes, é muito ruim para os clubes ter esse dinheiro todo. É bom e é ruim. Sim, porque cria uma dependência e uma estagnação. Fora isso é o seguinte, o que eu vejo como problema, tá? O que eu vejo o cara se acomoda. Sim. Outra, se ele perder o dinheiro hoje, você vê só o seguinte, o que é uma conquista e o que é uma derrota. Isso, que a ideia seria te dar condições de você ter uma conquista Então, agora independente, mas não, ele cria dependência. Aí o que acontece? Esse dinheiro já não está mais na verba ordinária, no orçamento ordinário do clube. Opa! O cara, porra, pagamos, agora dá para pagar o profissional. Eu falei assim, na hora, falei, você acha que o clube tem provisionado lá, que aquele dinheiro... Não, aquele dinheiro já foi para o social. Mesmo porque o clube hoje luta entre o social... Então o esporte para o clube, hoje, é uma fonte de renda também. Que promove. Outra, o material, você compra material de desenvolvimento do clube com dinheiro da CBC. Então você está... Então, opa, onde é que tem uma graninha? Você acha que alguém tem... Ou um outro negócio, é uma coisa que se chama nos clubes descontinuidade administrativa. De 3 em 3 anos mudou o presidente. Pô, já estou pensando, não é nada daquilo. Aquele não vale nada, não presta, não tem bababá. Projeto piloto de 10 anos. Como é que faz? Aí o atleta que estava não sei na onde, tem que ir para não sei o quê, porque ele vai buscar melhores condições, melhores recursos. Eu vejo que se o CBC... Eu acho que tudo hoje está na mão do CBC. Se ele não tiver projetos diferenciados, ele tem lá meritocracia e tal, mas estão baseados em coisas assim... Como é que eu vou falar? Coisas... que não avaliam realmente o real estado do esporte brasileiro. Tá bom, estou te ajudando e tal. Mas nem ele mesmo, eu acho que está sabendo bem. Tu vai para onde, cara? Tu está indo para onde? Como é que é? Está inserido em que programa nacional de desenvolvimento esportivo? Que tem aí, que foi aprovado agora. Mas eu vejo as coisas sempre muito pontuais. E nada um programa, sabe? É porque eu penso assim, eu quero fazer uma competição. Aí eu vou e pleitei uma verba, eu ganho aquela verba. Como o dinheiro já está garantido, eu vou fazer o mínimo necessário. Se eu precisasse fazer uma competição top, como você falou, pré-evento, evento, pós-evento, para poder ganhar dinheiro de maneira independente, a realidade seria completamente diferente. Aí tem um outro detalhe, que eu não sei a quantas anda isso, mas você não pode colocar... tem patrocínios ali que você não pode colocar no evento. Porque já tem, o patrocínio principal já é o Ministério do Esporte, já é o... Você tem que usar, inclusive, no esporte, nas coisas. Então, isso é dependência do Estado. Eu acho isso muito ruim.
Por outro lado, acontece o quê? Você acha que o Fluminense está interessado em contratar um patrocinador? Não sei. Ele está usando o que ele está obtendo de resultados, vitórias e tal, e apresentando um projeto para o patrocinador para poder alavancar? Não sei. Falei Fluminense como qualquer outro. O único que eu estou vendo que está avançando nesse aspecto é o Flamengo. Ricardo, patrocinador, eu estou acompanhando muito pouco a natação no Brasil, né? Competitivo. Não tem como conseguir patrocinador para estrutura do esporte. Perfeitamente. Porque você pode ter um projeto lindo, só que você não tem mídia, você não tem organização, você não tem um calendário decente, as federações são desorganizadas. Só que tem esse detalhe. Sabe o que está acontecendo nos projetos? Não tem vindo essas rubricas. Que é o famoso ROI, Return of Investment. Não tem o ROI. Então é o seguinte, ó, todos os projetos que vocês olharem, porque as pessoas... Outra, amigo, presta atenção. Hoje, uma equipe multidisciplinar tem o CEO, tem o administrador, tem o gestor financeiro, tem o cara de marketing. Meu, você acha que é o projetinho qual? Aquele que você põe embaixo do braço e vai lá perguntar para o cara. Eu uma vez cheguei num. Eu estava no Vasco. Já tinha. E fiz um projeto que eu achei que eu estava arrebentando. Meu projeto é o seguinte. Cara. Eu fiz um monte. Não, aquele já tinha emplacado e tal. Aquele foi feito em 48 horas, cara. Aquele. Que já tinha na cabeça, então eu coloquei, pá, e entrou. E deu tudo certo. Aqueles negócios assim da vida. Tá, não, era um outro. Cheguei lá, o cara me recebeu, diretor financeiro, veio de São Paulo, aproveitei a vinda dele, falei, ele chegou, sentado. Cara, meu, uma humildade, assim, parecia, sabe, por favor, eu já estou arrebentando, né? Pô, cara, só a gente já sabe que o meu projeto é o fim da pegada. Aí mostrei, Cara, ele deixou eu falar 1 hora. E eu cada vez me empolgando, eu quase subi em cima da mesa. Você achando, né? Terminou. E enquanto eu falava, o cara mexia um pouco. Falou, ô Ricardo, presta atenção. Gostei muito da sua empolgação. Sei que você é um cara entusiasta e tal, mas olha só, virou a tela. Seu esporte teve esse retorno. Meu, o cara sabia mais do meu esporte que eu. É porque a preocupação dele é outra. Ele tem um projeto pedagógico, o aluno vai ficar feliz, o aluno, a mãe dele vai sorrir. O cara não, tá e a primeira coisa ele falou assim, Ricardo, cadê o ROI? Quanto que eu investi, quanto que eu vou ter de retorno? Vai morar onde? Mora ali. Ele está onde, cara? Você sabe que tem o ROI, mas por que você não calculou? Outra, você vai calcular seu ROI? Vai dar certo. Você está falando com um cara do financeiro. Não tem a empolgação. Dinheiro não tem empolgação, cara. Eu consegui dele alguma coisa. Ele falou assim, pelo seu entusiasmo e tal, eu vou apostar. E apostou. E deu certo. Não, mas olha, Ricardo, eu vou botar você em contato com o meu departamento de marketing. Quando ele me levou no departamento de marketing dele, tinha umas 12 pessoas. Sentou na mesa e aí começou o brainstorm. O que é isso? Sabe? A célula que nasce. Mas o que é isso? O que é natação? Essa aula aí de hoje, com os alunos. Meu, quem nada o quê? Mas vai para onde? Isso aqui é o quê? Meu, uma rapidez de raciocínio. Ele falou assim, ó, gente, 48 horas. Em 48 horas os caras fizeram um planejamento de marketing. A rede já entrou em todos os principais veículos de comunicação. Em 5, pelo menos, saíram. Eu preciso falar alguma coisa? No dia ele foi lá.
Ele foi lá. Falou, Ricardo, muito legal. O que você falou que ia fazer aconteceu realmente. O que a gente falou que ia acontecer aconteceu realmente. Esse cara hoje está... Nem sei onde é que ele está. Porque ele é espetacular e tal. Mas é isso. Outra. Hoje você tem que ter... tem situações análogas que acontecem fora do esporte que você pode trazer para o esporte. Em qualquer ramo de atividade do mundo. E a gente está meio assim, sabe? Eu vejo assim, meio desconexo. O cara de empresa tem que entrar no esporte direto. Para estruturar e transformar o esporte como um negócio. O esporte é negócio, não é caridade. Esporte, competição. Não é caridade, cara. Por exemplo, 70% do que eu conversei com eles, que eles também, hoje foi muito engraçado as coisas que eu botava, e eles, 70% do planeta Terra é água. É água. Porra. Se eu não sei nadar, eu estou morto. Aí passei da Sobrasa. Maior causa de morte de 0 a 4 anos é afogamento. Segunda causa. A cada 1h30 morre alguém afogado no país. Nós temos 12% da água potável do planeta está aqui. Muita gente morre no norte. O norte é o que tem a maior potência hídrica. Por que transportes, embarcações e tal? Cadê os projetos para pelo menos... Você saber nadar é uma apólice de seguro. Tá bom, isso aí tá. Aí mostrei até uma foto em que aparece uma moça, né? Com um maiô assim antigo. Quem é? Perguntei, quem é? Todo mundo. Maria Leite. Uns falaram até que era a Sônia. Não, a Rainha Elizabeth. A Elizabeth foi nadadora de peito. Sacanagem. Vocês tiveram a foto super antiga. Aí mostra ela lá porque primeiro você aprende a nadar para salvamento. E depois se envolver a nadar. Entendeu? Então, são essas coisas que precisam... Isso aí é uma coisa de Estado. Saúde de Estado. Isso aí, o Estado tinha que legal. investir na base. Isso, bacana. Tem que ir na escola. Isso. Agora, competição é negócio. Porque você, né? Não tem muito mais essa coisa assim. Hoje, quem não sabe brincar, não desce pro play. Você não vai para os Jogos Olímpicos, Eu lembro de uma entrevista do Thiago Pereira, antiga, ele falando justamente isso. O brasileiro, ele treina para poder conseguir chegar nos Jogos Olímpicos. Os americanos treinam para ganhar os Jogos Olímpicos. É uma filosofia completamente diferente. Então o brasileiro, às vezes, só postar lá já está feliz, não precisa ganhar. É verdade. Ele está feliz porque chegou, e o americano não, pô. Isso é mais ou menos assim, mas, por exemplo, outra coisa importante. Então vamos todo mundo treinar nos Estados Unidos. Não, se o cara é bom, vamos todo mundo treinar nos Estados Unidos. Se você olhar, 1% deu resultado. Até porque O processo é complexo. O Gustavo, um dos piores períodos dele de treinamento foi quando treinou nos Estados Unidos. Cielo não, teve o Brett, né? E o Brett passou muita coisa interessante para ele, mas eu tive que ir lá, não onde ele estava treinando nos Estados Unidos, para explicar para o cara, ele estava, esse é o nosso principal nadador do Brasil e tal, porque o Cielo não estava, quando ele foi, não estava cotado para, é uma responsabilidade de Estado, papapá. Aí o cara sentiu, foi ótimo. E o Brett começou e se desenvolveu e foi muito bem. Então, até eu tive um problema sério para convocar o Brett para os Jogos Olímpicos da China,
porque estrangeiro entrando ali na área do brasileiro, puta, foi uma confusão. Mas eu perguntei para o Cielo assim, Cielo, quão importante é a presença do Brett? Ele falou assim, entre ganhar uma medalha ou não. Eu falei, tá respondido, vai o cara e acabou. E ele ganhou uma medalha mesmo, ganhou uma medalha de ouro e ponto final. Professor, Hã? minha pergunta foge desse tema e volta lá. Dá tempo ainda, professor? Dá. Foge desse tema e volta lá para o treinamento a longo prazo, treinamento de base, a parte mais importante que a gente entende, que é o processo formativo. Eu vejo o processo formativo como algo muito complexo e ele vem num caminho que, no meio do caminho, ele vem perdendo as conexões. Porque você está ali no mirim, aí você está protocolado com um tipo de treinamento, está acostumado com uma filosofia de trabalho, está acostumado com... Você apega aquele treinador, daqui a pouco, 2 anos, 3 anos depois, outro treinador, você, caraca, muda todo o teu sistema formativo, aquelas informações que estavam ali não são passadas adiante, e os objetivos são sempre, você tem que apresentar o seu resultado, ganhar a competição, senão você é mandado embora, eu tenho que apresentar meu resultado no infantil, no juvenil o cara tem que apresentar resultado, então... Parece que é sempre o final da carreira, né? É agora ou nunca, O processo formativo é desconexo, para mim, e no meu entendimento, pula conexões. Para você e para todo mundo. Porque essa é uma grande realidade. Fora isso, tem um outro detalhe. Então eu vou te contar uma coisa. A natação é muito amadora em muita coisa. E às vezes, o diretor do mirim é um pai de mirim. O diretor do petismo é um pai petista. Se ele é um cara influente na história, o filho dele passa a ser mais importante no clube do que o cara lá em cima. Porque o cara que está em cima não está ganhando, o filho dele está sendo campeão. E aí inverte-se, os valores são invertidos. Por quê? Porque não existe, e aí precisa de um técnico principal, que é o seguinte, quem manda aqui sou eu. Enfrentei uma situação dessa. Você não tenha dúvida nenhuma. O pai era o diretor. O Não. garoto era o melhor aluno do clube. É isso aí. Não, no ponto de vista dele, né? Do ponto de vista, não, ele era o único que ganhava medalha. Entendeu? Só que eu cheguei no clube e falei, não, eu vim aqui para montar uma equipe sênior. Não uma equipe de mirim só. Mirim é isso. E eu olhei o garoto nadando, ele era aquele garoto nutribeiro, aquele garoto que Já tinha entendeu? maturado. Maturado. Ele ia para as competições, os pais gritavam, ó, gato, olha o gato, olha o gato. O garoto parecia muito forte que todo mundo, entendeu? Miau! E o pai era dentista aqui, era professor aqui do UFRJ. E vivia, para minha infelicidade, com o livro do Calço na mão. Então, o garoto não é um adulto em miniatura, né? Eu cheguei para o pai e falei, olha, pessoal, seu filho é um espírito, mas ele é uma criança. Então, vamos deixar ele brincar. Entendeu? Ele não pode treinar com a equipe principal do clube, ele tem que treinar com a equipe de crianças da idade dele, embora ele seja grande. Vamos esperar um pouquinho. Sabe o que aconteceu? O cara saiu do clube e foi embora. Eu sabia que aquele menino não ia muito longe. Assim, no limite. O que aconteceu? Quando eu fui para Tijuca, que você saiu, esse menino veio treinar comigo. O Júlio. Quando você saiu do Tijuca, tu levou todo mundo, acho que foi pro Vasco, né? Foi. E aí, eu não consegui um técnico de Tijuca, eu era supervisor. Foi pro Fluminense. Eu era supervisor do clube, né? Eu supervisor do esporte aquático do clube. Né? Esse cara saiu, levou todo mundo e não ficou ninguém. E aí, os técnicos... Eu levei ninguém, Waldir, porra. Deixou a Cristiane Fanzi. Não deixou. Eles é que falam, porra, eu levei. Não, levou todo mundo. Não, você era bom pra caramba. Não tô reclamando, porra, nada disso. Eu era teu supervisor e teu amigo. Então eu... Que aliás, cara... E aí, foi excelente. E aí os técnicos do Tijuca, que estavam abaixo dele, não queriam subir porque não tinha nadador. E a diretoria tinha mudado. Quando ele saiu, a diretoria mudou. E aí eles chegaram para ele e vem cá, a gente ficou sabendo que você é técnico de natação. Tu podia pegar aí provisoriamente. Eu estava doido para largar aquela supervisão,
porque a diretoria era ruim pra caramba. Muito ruim, né? Eu não tinha mais o que fazer ali, entendeu? Eu não ia conseguir andar. Aí eu fui pro seu lugar. Aí esse menino veio treinar comigo. Era um garoto, ele hoje é dentista, um garoto sensacional. Mas nunca foi craque. Era craque quando era menino. E aí tem esse detalhe, porque eu vejo que também cada técnico está preocupado com o seu trabalho. É É verdade. isso que eu estou falando. Então, nem estão abertos a conhecer o trabalho de baixo, a ver o trabalho de cima. Não estão. A Eu solução vou lá, é ter um coordenador. eu vou lá. Não, o técnico-chefe. O técnico é chefe. Olha aqui. Planilha é essa aqui. Mirim treina assim, Petis é assim. Falou? Falou. Reunião com... Outra coisa, nego tem medo de reunião com o pai, cara. Não tem que ter medo com reunião com o pai. Se não explicar pro pai como é Ué, que é o processo, o pai como é que vai ser? o processo da cabeça E dele. morre, ó. Pá. Ah, mas em cima não tem resultado. Manja esse negócio que não tem resultado em cima, então... Embaixo de quê? Tá. Embaixo de quê? Você vai para onde? Nesse detalhe, o último clube que eu trabalhei foi o Fluminense. Era supervisor geral. Um pai chegou para mim e falou assim: queria falar com você. Pois não. Meu filho tem as mesmas medidas do Michael Phelps. Te juro por Deus. No bar do Fluminense. Aí eu olhei para ele e falei assim. Qual só o restante? Aí eu falei para ele assim: escuta, o que o senhor quer dizer com isso? Não, eu já pesquisei. Na idade do meu filho, o Michael Phelps tinha essas. O senhor viu os resultados do Michael Phelps nessa idade também? Não, mas aí é isso que eu estou querendo vir trabalhar, conversar com o senhor. Precisa desenvolver o meu garoto. Porque é o maior potencial que a gente tem no clube. Olha só. O Fluminense é uma equipe boa, então. Maior potencial. Eu tenho que ter um tratamento diferente. Rapaz, o cara, até hoje ele até me segue aqui. Tá. Eu falei: meu irmão, presta atenção. A vida não é assim. A coisa não anda dessa forma. O senhor sabe que o Michael Phelps treinou até chegar na condição? O senhor sabe de quem o senhor está falando? Talento, a única coisa que é imensurável é o talento, cara. E bababá. Mas ele não saiu convencido. E isso foi uma história, cara, que perdura até hoje. Ele acha que o filho dele não aconteceu ainda. Entendeu? Não aconteceu. O cara tem dificuldade até para... Mas foi aí para competições importantes e tal. Mas eu estou vendo, estou acompanhando. E foi até bem nas eliminatórias do Mundial, mas no Mundial não vai, cara. Mas começava, eu juro, eu tomei um susto, que eu achei que era impossível alguém ter coragem de falar: tem isso e muito mais. Tem coragem de falar isso e muito mais. E quando você for, eu falei com a galera até hoje lá, gente, olha só, nós sofremos injustiças, falta de reconhecimento, tentam humilhar. Tá? A única coisa que vai fazer a gente passar por cima dessas coisas é o nosso talento e vontade de vencer. Porque é muito complicado. E vocês têm que estar preparados quando forem com a reunião de pai. Os assuntos têm que estar muito bem diluídos. Tem pai ali que é muito esperto. Tem caras que, não entendem nada de natação, mas entendem da vida. Tem empresários. Ele vai olhar para você e vai saber logo que se ele desliga o assunto em 30 segundos ou vai continuar te escutando. O papo com a garotada de hoje não demora mais que 5 minutos, não. Ele já te desligou há muito tempo. É assim, nós vamos chegar assim. Só uma observação, professor, sobre os pais aí, pegar o gancho. A gente discute bastante a importância da família para o desenvolvimento atlético, a trajetória esportiva de um atleta. Eles podem ajudar bastante, mas pelo exemplo que você deu, pode prejudicar também.
Pode. A Sabe por quê? A influência Pode. do esporte é primordial para o desenvolvimento. Mas pode Porque a cultura esportiva, é, a cultura esportiva da família é diferente da cultura esportiva Os valores que a família tem. todo. Outra coisa que nós estamos passando hoje. Nós estamos com as famílias desestruturadas, cara. O cara não respeita o pai e a mãe, vai respeitar o professor, o técnico. Michael Phelps, por exemplo, Bauman, o pai dele abandonou ele muito cedo. No Michael Phelps. Ele sentiu demais. Ele sempre fala isso. Ele transferiu. Tá vendo? Uma coisa negativa que ele transformou em positivo. Ele transferiu aquilo para o Bauman. Então, tem coisas às vezes que são positivas, mas nem sempre. Nem sempre. Você tem, por exemplo, mãe que não consegue te enxergar, cara. Ela não consegue olhar você. Então ela fica no filho, minando que você é muito ruim, que você... Outra. Mas assim, eu digo mais por um pai que não tem conhecimento da área, querer se intrometer no trabalho profissional de um treinador, de um professor, entendeu? Nós vamos sair daqui a 5 minutos? Tá bom. Desculpa, interromper. Eu acho que isso... Vai se intrometer sem conhecimento. Eu falei também para a galera o seguinte. Os pais assistem aula de português? Eu dou o mesmo exemplo. Eu dou exemplo, sim. Eu falo a mesma coisa. O pai não estiver na aula de matemática, na aula de português, na aula de física, mas acha que entende tudo de educação. Educação física porque assiste a aula. Eles acham que é super Porque nadou, porque pratica futebol. Porque... na televisão, Porque sabe viu na tudo. televisão. Entendeu? Então são aqueles conhecimentos que hoje a gente vê, inclusive, na mídia. O cara acha que ele sabe tudo. O repórter que está ali, o comentarista, rapaz, eles são doutores em tudo. É impressionante. Né? A arrogância, a forma como eles tratam as coisas e tal. E eles são, na verdade, que nem um pato. Anda mal, nada mal e voa mal, cara. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que é um problema que a gente vai... De cultura, até de cultura nossa. Nós temos pouca cultura esportiva. Isso para segurar, por exemplo, os pais do meu sobrinho, só que eu dou mesmo, né? Dou na cabeça, assim, pau, e pau. Mas para entender isso é complicado. É complicado. Não é fácil. E para tentar mudar essa... Eu acho que é com educação. Eu acho que é com reunião. Vai te encher o saco. É isso aí. Mas Porque o Ricardo também depois é o seguinte, depois que o pai entendeu a ideia, ele comprou a tua ideia, acabou. É isso aí. E ele não vai convencer. Ele vai vencer, e ele vai vencendo isso, passando para o outro. No início é difícil. Por exemplo, quer ver? Nem toda competição ela é importante ou ela é importante. Eu sempre achei muito importante. Porque cada competição tem um objetivo, senão não vai, pô. E o cara se desloca da casa dele, vai para lá, né? Então, outra coisa. Sempre cobrei chegar na hora certa. Sempre. Sempre. Por quê? Luiz Alberto Nicolau perdeu a prova de final do 100 borboleta no México, precisava atrasado. O argentino. Primeiro tempo da eliminatória. Esse eu acho demais. Primeiro tempo da eliminatória. Por quê? Descacetou, esqueceu que ia ter maratona, que tinha que dar uma volta. Pô, ele está chorando até hoje. Pô. Bancário, foi meu técnico, pô. Foi, pô. 3 anos. Eu fui atleta técnico dele. É o Carranza. Carranza tá. O filho está até aqui, né? O filho da empresária. Então eu vejo essas coisas que não tem outra saída que não seja educação. E aí, paciência. Outra coisa, cuidado com o que escreve. Sabe aquela escrever e entregar?
porque isso vai parar no outro clube em 10 segundos. Tchau, pau. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp dos pais. Caminho. Cuidado com o que fala. Interpreta de maneira diferente. Cuidado com o que fala. Cuidado com o que faz. Entendeu? Olho no olho. Olho no olho. Isso é muito importante. Então, vamos embora. Deixa eu fazer uma pergunta última para encerrar. O que falta para a natação portuguesa conseguir chegar lá? Porque os portugueses estudam natação, são organizados. O Tosé veio aqui há uns 3 anos, foi meu orientador no doutorado. Você é muito meu amigo. Incrível. Sim, sim. O pessoal estuda natação desde a da base, desde a adaptação de piscina funda, piscina rasa, até o cara que está lá na ponta. Mas em termos de resultado esportivo, eu entendo que o país é pequeno e tudo mais. Levar o Albertinho agora para lá para ver se dá uma sacode. O técnico português, eu fui muitas vezes no congresso deles, dei palestra lá e tal. Meu livro foi agora apresentado lá e tal. Só tem uma coisa, técnico português é um dos caras com maior conhecimento teórico que eu já vi. Impressionante. Mas na hora de passar para o campo, você já viu o português falando, dando palestra? A gente trazia o português para cá, para as nossas palestras, tinha que cortar o microfone do cara. Ele não consegue falar assim. O que é isso? Isso é assim. Ora, pois. O que na século 22, 23, meio é prolixo para dedéu para chegar no negócio. Então, o Albertinho agora, eu acho que ele tem problemas, sabe, lá, de adaptação e tudo mais. O garoto foi recordista campeão mundial júnior. Mas o que eu vejo é isso, é a transferência do campo teórico para o prático. Eu acho que o problema lá, Ricardo, é socioeconômico também. Eu acho que as famílias que praticam, podem praticar natação, porque não é barato, nem acesso é tão fácil, elas são mais abastadas e nas férias somem. Eu li isso em algum lugar, algum texto algum tempo atrás. Isso ocorreu mais do que hoje ocorre. Porque eles estão fazendo uma temporada agora que coincide as férias, sabe? Aquelas coisas todas já estão mais organizadas. Né? As férias deles, eles encerram em agosto, começam em setembro. Então, está tudo direito, andando mais ou menos. Mas eu vejo, tem técnico, por exemplo, o técnico do garoto que ganhou a medalha de bronze do 200 medley, ele veio do atletismo. Eles são, e no campo teórico, meu amigo, destroço. Mas, e o Tosé conversou comigo várias vezes, falou, puta merda, eu não tenho medalha, eu preciso de medalha. Sabe aquela coisa assim? E essa vez eles ganharam medalha no europeu em maratona, em piscina. Então, e o Tosé hoje é o presidente da Liga Europeia de Natação, que é uma coisa que eles nunca tiveram, que agora também vai evoluir. O Tosé é corajoso, não é brincadeira não. Carentão, ele vai empurrando tudo lá e tal. E essa capacidade, eu acho que vai dar uma mudada na natação portuguesa. Vai dar uma virada porque eles são muito bons, teoricamente.